Olá, pessoal, comentando o livro Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão da corte, do Sidney Chalub. Então, eu toquei a questão de que ele procura explorar então essas flexibilidades do sistema da escravidão, que é uma linha bastante presente assim em vários historiadores mais recentes e que não é lacração, né? Não é lacração porque não cai nem naquele extremo de achar que o escravo é coisa e nem que o escravo é um revolucionário, tá? Então procura situar o escravo dentro das possibilidades de manobra que ele tem desse sistema. Uma das possibilidades de manobra que ele fala, e isso é baseado nos acordos judiciais que ela analisou, né, envolvendo escravos. Uma é a possibilidade, assim, do escravo, tem casos aqui, por exemplo, uma ação civil iniciada em 1881, Manuel Talhão contra a escrava dele, Carlota, que o senhor ele se queixa que a escrava, ela não fazia os trabalhos direito, ela fugia constantemente e queria desfazer o negócio. Então, e o negócio era desfeito. A compra do escravo era desfeita. Tá? Então, veja a margem de manobra do escravo. O escravo, dependendo da situação ali, ele saberia como ele fazer jogo corpo mole, e saberia que aquela situação poderia levar ele a trocar de senhor. Esse tipo de situação ele é encontrado nas decisões judiciais da época. Então mostra uma parte dessa flexibilização. A outra flexibilização é o que eu falei, a questão dos pecúlios, né? A possibilidade desse escravo, especialmente depois de 1871, formar um pecúlio para comprar a alforria dele. Tem um outro caso aqui, ó, encontramos outro processo criminal, a incrível história do preto Serafim. Serafim brigou com um cocheiro português em um praça da polícia, numa noite de janeiro de 1884. O crioulo se declarou sempre escravo de Domingos Preto Rubem e acabou sendo condenado no júri a 30 açoites. Tá? O defensor do réu, no entanto, argumentou que a sentença de ferros e açoites não podia prevalecer porque não havia nos autos prova alguma de que o réu era efetivamente cativo. Segundo o advogado, não é escravo quem se diz tal, pois que a liberdade sempre se presume, enquanto a escravidão não for legalmente provada. Então você teria de provar que ele era escravo. E ali chegou à conclusão que os documentos oficiais não traziam a condição de escravo dele. Não era possível provar a condição de escravo dele. Esse relato, então, foi buscar os documentos desse Serafim, né? E ali, entre os documentos, foi encontrado que um dos antigos senhores dele, né? Serafim parece ter sido o único a criar problemas desde o início. Ele não aceitava a venda para o interior, não queria ficar na corte, insistia em voltar para o norte e, de quebra, avançou contra uma preta com quem tinha uma rixa iniciada, talvez em Camaragibe, ou seja, criava problema para tudo quanto é caso. O juiz empenha, então, em descobrir, baseado nas pistas oferecidas por Serafim e pelo negociante Leopoldo, quem era realmente o senhor, né, desse escravo. Esse senhor de escravo, presumivelmente o senhor do Serafim, depois de muito procurar lá, né, ele explicou que Serafim era seu escravo, que havia fugido há muito tempo, e um ofício do escrivão da coletoria certificava que o negro havia sido averbado na repartição como cativo de Domingos e Francisco Robert. Serafim, então, podia legalmente receber ferros e açoites que o advogado de defesa se empenhara em evitar. No entanto, esse Domingos Robert, ele resolveu abandonar o seu escravo, alegando que os custos que teria de assumi-lo para tê-lo de volta seriam maiores que o valor do preto. Ou seja, trocando em miúdos, depois de muito rolar esse processo, eles chegaram à conclusão de que ele era um liberto, que ele não era um escravo. Então ele não foi submetido aos tais açoites,
porque ele não era um escravo. Ele teve que responder à prisão simples pelos crimes lá que ele cometeu lá, mas ele não traria o açoite. Então, Sidney Chalub vai chamar atenção para essa questão do teste, período de teste. Em muitos casos havia esse chamado período de teste, em que, dependendo da reação desse escravo, o, o negócio poderia ser fechado, poderia ser suspendido. E assim era uma maneira de o escravo meio que escolher indiretamente o seu senhor. Então, Sidney Chalub diz assim: a liberdade pode ter representado para o escravo, em primeiro lugar, a esperança de autonomia de movimento, de maior segurança na constituição das relações afetivas. Não a liberdade de ir e vir, de acordo com a oferta de empregos e o valor dos salários, porém a possibilidade de escolher quem servir, ou de escolher não servir ninguém. Uma outra situação que o Sidney Chalub vai falar é que, mesmo nos casos de alforria, o que havia era uma graduação, ou seja, o escravo não saía da situação de escravo para a situação de liberto totalmente. Era muito comum essas alforrias, elas preveem algum tipo de situação intermediária, ou seja, em que o escravo não era mais escravo, tá? Mas ele tinha que fazer algum tipo de prestação de serviço para o seu senhor. Porque esse escravo, muitas vezes, ele não tinha como arrumar um emprego, vamos dizer assim, né? Ele acabava tendo que trabalhar na própria fazenda. Então, ele era já livre, mas ele trabalhava, prestava algum tipo de serviço, não mais como escravo. O Sidney Chalub diz assim: de qualquer forma, a leitura de cartas de alforria e de testamentos do século XIX mostra que era relativamente comum que os senhores determinassem que um ou mais de seus escravos ficariam livres quando do seu falecimento. Tá? Fazendo análise rápida de 59 verbas testamentárias para a corte, no ano de 1860, vemos que 20 delas contêm alguma disposição específica a respeito da propriedade escrava. Dentre dessas, nada menos do que 14 libertavam pelo menos um escravo, em geral com a cláusula de prestação de serviço. Então, era um outro modelo, tá, de flexibilização que acontecia aí nesse sistema escravocrata. É isso, muito obrigado, então.